Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Hoje, eu vim aqui meditar com você mais uma vez na palavra do Senhor. Nessa série, nesse contexto que nós estamos falando nos últimos dias sobre passear pelo seu coração, sobre limpar o seu coração, sobre sair de uma vez por todas de uma prisão que muitas das vezes nos impede de viver a vontade de Deus. Aqui nesse contexto, está falando sobre o momento em que Paulo e Silas estavam na prisão. Então eu quero chamar a sua atenção para que você possa verdadeiramente receber da parte de Deus uma mensagem que vai edificar a sua vida. Eu quero dizer a você que você não veio até essa mensagem por acaso. O Senhor vê as prisões que o seu coração está, essas prisões que muitas das vezes te impedem de avançar. O Senhor vê o que você não vê e por isso Ele te trouxe até aqui, para trazer luz à sua vida. Receba essa mensagem como um abraço de Deus. Receba essa mensagem como um consolo para a sua alma. Eu, Inara, não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei o que você está vivendo, mas sabe, às vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração, choramos na presença do Senhor, apresentamos para Ele nossas necessidades e Ele usa mensagens como essa para nos alcançar, como um sinal de amor, como um sinal de que Ele se importa com você. Então eu quero chamar a sua atenção agora para que você receba da parte de Deus essa mensagem, essa instrução, esse divisor de águas, para que seja um alimento de cura, de restauração, onde faça você se posicionar da maneira que o Senhor deseja. Olha só, nesse contexto que eu acabei de ler para você, diz assim: que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos no momento em que, de repente, um grande terremoto sacudiu e derrubou os alicerces da prisão. Eles estavam aprisionados e, literalmente, essas prisões foram derrubadas. Aqui nesse contexto, fala que Paulo e Silas estavam caminhando, eles estavam pregando a palavra do Senhor, quando de repente eles se depararam com uma escrava, uma moça que estava possuída por um demônio, e essa moça, ela fazia adivinhações, porém durante muitos dias, elas perturbaram eles, até que Paulo repreendeu o espírito que estava nela, e por conta de repreender o espírito que estava nela, acabou interferindo nas ações que ela fazia, porque tinham pessoas que ganhavam dinheiro com essas adivinhações, e essas pessoas, quando viram que Paulo, ao repreender o espírito, prejudicou o faturamento delas, eles atacaram Paulo e Silas, levaram eles para a prisão, acusaram eles de estar fazendo coisas erradas, e com isso eles foram presos. Se você quiser se aprofundar mais nesse contexto, está no capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16. Mas hoje eu quero enfatizar com você só esse trecho, esses dois versículos, o 25 e o 26, onde diz que quando Paulo e Silas, eles perseveravam em oração e em cânticos de louvor, de repente prisões foram derrubadas. De repente, o grande terremoto, sacudiu as prisões e abriu as prisões, libertou Paulo e Silas. Olha só, meu irmão e minha irmã, eu não sei se você está acompanhando a programação que eu venho postando desde o dia 22/9, mas eu venho batendo um papo com vocês sobre limpar o próprio coração, sobre olhar para dentro de nós e perceber o quão sujo está o nosso coração. Sujo, muitas das vezes por causa de traumas, muitas das vezes por causa de influências externas, muitas das vezes porque nós não cuidamos do nosso coração. E quando eu falo coração, eu estou literalmente falando das suas emoções,
emoções, da sua mente, daquilo que você vem adquirindo, guardando e que vem construindo os seus hábitos e muitas das vezes te afastando da vontade de Deus. Quando nós vivemos uma vida onde nós não renunciamos ao pecado, renunciamos ao mal, renunciamos às influências, muitas das vezes nós ficamos com o nosso coração sujo. E um coração sujo é um coração aprisionado. E muitas das vezes com o coração aprisionado, nós ficamos como Paulo e Silas, sabe? Dentro de uma prisão, sem poder sair. Mas aqui nesse contexto, o Senhor consegue nos mostrar uma grande estratégia que muda as nossas vidas. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para que você pense no seguinte: o quanto essa prisão espiritual no seu coração pode fazer com que você impeça a vontade de Deus, ou seja, possa fazer com que você muitas das vezes mantenha esse coração fechado. Um coração fechado, aprisionado, ele vive as próprias vontades, ou seja, você é influenciado pela sociedade, você é influenciado por ambientes e pessoas e começa a ter as suas próprias vontades, porque aí você começa a olhar o outro e começa a desejar as coisas que o outro vive. E quando eu falo isso, eu estou falando literalmente do mundo, desejar as coisas do mundo. E quando nós começamos a viver dentro disso, e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu não vou fugir do contexto, nós começamos a querer viver as nossas próprias vontades. E vivendo as nossas próprias vontades, nós não nos submetemos à vontade de Deus. Impedimos o agir de Deus. E um coração aprisionado se torna um coração frio. Um coração que se distancia de Deus, que não sente a presença de Deus. Um coração distante de Deus é um coração que não consegue discernir a voz de Deus. E aí você pode dizer para mim, mas Inara, eu tenho o coração aberto para Deus, sim, eu sigo ao Senhor, eu sou cristão, eu faço orações, mas escuta, meu irmão e minha irmã, se você é alguém que ainda vive perdido, em busca de um propósito, em busca de uma identidade em Cristo, presta atenção, você está com o coração aprisionado. E se o seu coração está aprisionado, você está preso nas suas próprias vontades e não está se submetendo à vontade do Senhor. E não se submetendo à vontade do Senhor, você caminha frio e distante da direção que Deus realmente tem para você. Agora vamos recapitular o que nós estamos falando sobre Paulo e Silas. Para que você receba a direção, para que você receba a cura, para que você receba discernimento, é necessária a manifestação do poder de Deus. E para a manifestação do poder de Deus ser sobre a sua vida, é necessário oração, é necessário adoração. Perceba que aqui Paulo e Silas conseguiu, manifestar o poder de Deus orando e cantando. Eles não estavam ali com ferramentas tentando quebrar com a própria força a prisão. Eles não estavam ali, tentando de alguma maneira forçar a libertação. Eles simplesmente manifestaram o poder de Deus. E para isso é necessário abrir o nosso coração. É necessário perseverar em oração e em adoração. Às vezes nós lutamos contra a vontade de Deus e nós não percebemos isso. Por que nós não percebemos? Porque nós estamos influenciados. E aí nós estamos presos nas nossas vontades e não queremos fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nos tornamos vaidosos e cheios de interesses por coisas terrenas. E é exatamente isso que mantém o nosso coração aprisionado. E aí você pode dizer, Nara, mas eu já ouvi você falar isso nos outros. Pois é a repetição. Eu preciso que você que me ouve entenda que muitas vezes vai ser a perseverança que vai libertar o nosso coração. Presta atenção no que eu vou te falar. Para você receber a cura da parte de Deus, é necessário o poder de Deus. Não basta apenas que você renuncie às influências do mundo. Não basta apenas que você só se posicione de maneira espiritual. É necessária a manifestação do poder de Deus. É necessário que você persevere em oração. É necessário que você esteja com o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus se manifeste. Quantas e quantas pessoas oram, jejuam e até, cantam louvores, mas ainda não estão com o coração aberto, ainda não estão de maneira honesta diante do Senhor, para que o poder do Senhor possa se manifestar. Aqui, nesse contexto, o poder de Deus se manifestou sobre a vida de Paulo e Silas, quebrando as prisões. Olha, meu irmão e minha irmã,
O nome desse podcast que você está ouvindo é Frequência Divina. E por que eu coloquei esse nome no podcast, Frequência Divina? Porque eu percebi que Deus ele só conseguia se manifestar na minha vida quando eu entrava numa frequência divina. O que é uma frequência divina? É quando nós colocamos um louvor e a nossa atmosfera muda. Você já percebeu quando você coloca um louvor, você fica mais alegre, mais ousado? Você muda, você não se permanece mais prostrado. Parece que a atmosfera ela toma conta de você, de uma maneira que tudo aquilo que é negativo, maligno, estagnado, aprisionado, vai saindo, vai se desmanchando, vai sendo neutralizado. Aqui nós vemos que existe uma estratégia espiritual para derrubar as prisões. E eu quero dizer a você que a prisão que nós desejamos derrubar é a prisão mental. É aquela prisão que foi construída no nosso coração, que está muitas das vezes nos mantendo escravos da dor, escravos do passado, escravos do sofrimento, escravos das vontades erradas, escravos daquilo que o mundo vem nos cegando. Mas hoje, o convite a você é: abra o seu coração para Deus, manifestando o poder de Deus. Assim como Paulo e Silas fez. Se você perseverar em oração, se você perseverar em comunhão com Deus, com louvores, com hinos, acredite que você vai manifestar o poder de Deus e você vai ser liberto de todo jugo, de todo peso, de toda sujeira. Olha só, o Espírito Santo, ele é como um agente profundo de limpeza. O que isso significa? Que quando ele entra nos nossos corações, ele purifica profundamente. Ou seja, às vezes nós vamos nos esforçar renunciando ao mundo, renunciando ao pecado. Às vezes nós vamos nos esforçar tendo um novo posicionamento, sabe? Não nos deixando levar pelas coisas do mundo. Mas ainda assim, vamos perceber que não estamos tendo um profundo sucesso, porque é necessária a manifestação do Espírito Santo. Então não resista mais à vontade do Senhor. Busque essa vontade do Senhor através de uma frequência divina, através de uma manifestação de poder. E Nara, como é que eu faço isso? Orando e louvando, exatamente como Paulo e Silas ficaram marcados no livro de Atos, quando mostra que eles derrubaram prisões apenas manifestando o poder de Deus. É assim que as nossas prisões mentais, que as prisões do nosso coração serão derrubadas. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Receba essa mensagem como um sinal de instrução do Senhor, porque Ele se importa com você. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para agir sobre a vida dessa pessoa. Deus, essa pessoa não pode ver o mundo espiritual, mas o Senhor vê. Então eu quero pedir ao Senhor nesse momento que envie anjos agora na casa dessa pessoa, que derrube, Senhor, prisões, que derrube manifestações malignas, que derrube, Senhor, influências erradas, que toque nesse coração, tirando esse coração de uma prisão. Senhor, eu creio que o Senhor pode ouvir a minha voz, que pode ouvir a minha oração, que pode tocar nesse coração, que pode fazer dessa mensagem uma semente que torne-se divisor de águas, que essa pessoa não permaneça mais resistindo ao seu poder, mas que esse coração possa se abrir para a manifestação do seu poder, para que todo o mal seja derrubado, para que essa pessoa possa, assim como Paulo e Silas, ser liberta de toda e qualquer prisão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.